Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jennifer Formiga, estou aqui de volta no canal. Hoje eu trouxe um amigo lá do grupo dos Desentalados, o Luan. Quero já te agradecer, Luan, seja bem-vindo aqui no canal. Espero que a sua participação contribua com alguém que esteja aí do outro lado, querendo saber um pouco mais sobre a Calásia. E já quero te perguntar aqui para a gente começar, quero que você fale um pouquinho sobre você, rapidinho, e me diga como foi o seu primeiro sintoma, a primeira vez que você sentiu que tinha alguma coisa diferente no seu esôfago. Bem-vindo, Luan. Muito obrigado pelo espaço, Jennifer, né? Como sempre aí, é legal esse espaço que você cede para as pessoas que possam dar o depoimento, né? Porque é muito importante. Temos uma escassez até de material na internet sobre quem trata desse tema, e sou muito grato a você por ceder esse espaço para mim e para outras pessoas, né? Bom, pessoal, meu nome é Luan, tenho 32 anos, sou de Fernandópolis, São Paulo, né? Uma cidade do interior aqui de mais ou menos 60 mil habitantes, né? Sou professor, inclusive, né? Aí a minha história, né? Ela começou, né? Aí só para delinear já o começo de tudo, como foi tudo, né? Há 10 anos, né? Comecei a sentir os primeiros sintomas da calásia e pincelando por cima foi, né, uma suposta esofagite no primeiro momento, mas esse diagnóstico de suposta esofagite foi devido a uma imperícia médica, né? Porque poucos médicos, né, eles têm conhecimento realmente da doença, então ele foi diagnosticado de forma errada e tratado de forma errada, né? O que é mais complicado ainda. Então, nesse interim, né, só para a gente introduzir aí o meu caso, né, até, eu descobri que há 10 anos eu tenho a condição e foi até engraçado porque entre o hiato de tempo de 10 anos para descobrir a doença e fazer a cirurgia, que foi um mês só, né, foi até meio antagônico, mas eu sou muito grato a Deus por ter achado o grupo, achado o depoimento, inclusive, da Débora, através de você, que foi ela que mencionou o Dr. Conrado. A história de vida dela foi uma história muito revigorante, que me acendeu uma luz de esperança. Foi através dela e através do seu depoimento que eu pude procurar o Conrado e aí o resto aconteceu, né? Mas o que você sentiu para você ir lá no médico e ter esse diagnóstico de suposta esofagite? Você lembra, assim? Regurgitação, né? Acho que como a Foi maioria. direto regurgitação? Regurgitação, uma dor que até então não sabia que seria espasmo de esôfago. Fui saber agora, né, por intermédio do grupo. E foi mais essas duas. E também, né, tinha noites que eu não conseguia dormir porque voltava o alimento, né? Então aí ele cravava que seria esofagite, uma gastrite leve, né? E consequentemente ele achou que fosse isso, mas não era, né? Na época, você lembra qual exame você fez? Foi endoscopia, uma endoscopia básica. É, Certo, eu devia estar bem no inicinho, né? foi início, foi início. E até não querendo cortar, e antes, né, foi muito interessante esses sintomas ter se manifestado em mim, da regurgitação, né, dessa dor que mais tarde eu via saber que era o espasmo, né, que eu não sabia que era espasmo isso aí, né, e até eles falavam que era gases, mas não era gases. Nossa. É, e antes do episódio de eu começar a sentir esses sintomas, Jennifer, o que aconteceu? Eu passei um episódio muito forte de crise de ansiedade. E esse episódio de crise de ansiedade que eu passei de forte, ele impactou na minha alimentação. Que eu me lembro que eu me alimentava e eu engasgava, porque eu fiquei Eu fiquei a um passo da síndrome do pânico, aliás, né? Ele fechava, eu não conseguia passar comida. Olha só que coisa maluca. E aí depois eu comecei a sentir os sintomas. Entendeu? Foi uma coisa muito estranha essa. Na verdade, assim, eu particularmente, eu trabalho muito essa questão, assim, do emocional em mim mesmo, né? Uhum. E pelos relatos que eu vejo, assim, eu acredito, claro que não tem nenhum estudo, né? Porque a nossa doença é pouco divulgada, assim, nem tão pouco conhecida, mas né, não tem ainda uma base de, né, de estudos sobre ela. Mas eu acredito que tenha muito a ver com o emocional, assim, por todos os relatos que eu já ouvi. Sim. Aí, ali, há 10 anos atrás, tipo 2015, certo? Uhum.
Você estava ali com esse diagnóstico de esofagite, já estava entalando, então, mas você conseguia se alimentar, já começou a emagrecer? Como é que foi? Sim, eu consegui me alimentar com muito custo, né? Eu até me identifiquei muito com o relato de uma moça do grupo, né? Digamos que ela tinha uma técnica, né? Na verdade, não tem técnica que possa dirimir a doença, né? Mas uma coisa que eu fazia nos estágios iniciais, eu respirava muito fundo, né? Mastigava muito bem, claro. Respirava muito fundo e eu sentia, às vezes, o alimento passar, sabe? Era até engraçado sentir, né? Porque mas eu fazia isso. Os primeiros momentos era o que eu fazia para tentar aliviar o incômodo, né? Aí, paulatinamente, foi passando os anos, foi piorando, já não funcionava tão mais nesse tipo de coisa. E você E tomava alguma medicação, né? tomava. Eu tomava o beabá, né? Eu acho que é como chama? Aqueles prazol da vida, né? Tomava Certo. todos, né? Tomava todos eles, mas não, E, não paralelo a tinha. isso, cuidava da ansiedade. Cuidava da ansiedade, né? Eu deveria ter frequentado, sim, psicólogo, profissionais da psicologia, só que eu não o fiz. E aliado a isso também, eu tentava, né, dar uma controle na minha alimentação. Então, eu me alimentava, por exemplo, apelava para sucos caseiros, sabe, de rúcula, a tal da medicina alternativa, vamos dizer, né? Certo. Foi. Os anos foram passando, né? Eu lembro que até em 15, 16, 17, eu achava que eu entalava por causa do problema mesmo, né? E até, né, uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, em 2010, várias endoscopias que eu fiz devido ao problema não passar, né? O doutor falava para mim, né, que era esofagite crônica. Ele estabeleceu como crônica a minha esofagite, né? Eu nunca tinha ouvido falar de esofagite crônica na minha vida, né? Ele falava, não, o seu caso é esofagite crônica. Então, meio que dando a entender que eu ia ter que conviver com isso, né, o resto da minha vida e tal. Aí, beleza. Então, aí eu costumei mais, né, de forma meticulosa a comer coisas que eu podia comer, né? O café, por exemplo, que era uma coisa que eu gostava muito, tive que eliminar o café, né? O que no começo foi muito complicado, ainda mais para quando você exerce alguma atividade intelectual, enfim, é complicado. Mas a gente tive que fazer vários cortes na minha alimentação, como a maioria no início com o diagnóstico impreciso faz, né? Aliado com os remédios nos quais são estabelecidos aí pelo médico, né? De forma errônea. E ali em 18, depois de 17 em 18, aí eu comecei a sentir piorar os sintomas. E aí respirar fundo já não adiantava tanto mais, as regurgitações noturnas eram terríveis, teve ocasiões que eu acordei afogando, não foi uma só não, foi várias, ó, várias. Isso aconteceu comigo. E, e eu achava, olha só, né, eu achava que era o suco gástrico, mas não era suco gástrico, era o alimento. Não chegava nem no estômago, né? Né? É trágico dar risada, Oh, mas é meu verdade. Deus. Não chegava no estômago. E a gente, né? E eu pensando, é o suco gástrico. Não era o suco gástrico, cara. E aí foi piorando, né? Até em 20, eu fazer uma sétima ou sexta endoscopia. Eu acho que eu devo ter feito, Jennifer, umas 10 endoscopias, eu acho. Entre essas 10 endoscopias, eu acredito que 6 foi com esse médico, que de forma errônea, né, acabou não detectando problema. Errado, né? E os outros 4 médicos foram os médicos espalhados. Um deles, inclusive, fez endoscopia comigo acordado. Eu nunca esqueço isso. Ele fez endoscopia comigo acordado. Agora você imagina um paciente. E entrava? E entrou? Passou tudo? Eu fiquei 12 horas em jejum. Ele foi fazer, ele enfiou o cano, deu aquele sprayzinho, né, desesperador. Se for acho que de qualquer forma, ainda mais se fosse uma pessoa, sei lá, com quadro de ansiedade, sabe? Ele colocou o cano e ele viu que tinha muito comida. Você fez jejum? Eu falei, eu fiz 12 horas, tô 12 horas sem comer. E ele achava que não. E aí ele viu aquele monte de comida e também ficou sem entender nada, entendeu? Ele achou que era a mesma coisa, né? E piorou meu quadro a partir daí, né? Aí em 20, como eu estava dizendo antes, com esse médico que eu fiz mais endoscopias, ele viu megaesôfago. E aí saiu o diagnóstico de megaesôfago finalmente. É porque começou a crescer. Até então, né? Foi aumentando os estágios da acalásia, né?
Exatamente, foi isso. Foi isso. E aí ele detectou megaesôfago e aí sim ele providenciou o exame que era para ter providenciado, né? Que era a manometria. Na verdade, o raio-x, não foi a manometria, desculpa. Certo. O raio-x e Contrastado, né? contrastado, que aí ainda quando ele colocou megaesôfago, eu olhei assim, e se eu te falar que na corrida do dia a dia eu tava tão incrédulo já, sabe, sobre tudo, que aí eu nem voltei no médico. Eu não voltei, eu vi megaesôfago, mas não fiz nada. Olha só, né? Eu devia ter feito, claro que eu devia ter feito. Eu olhei lá, megaesôfago, eu falei, mas o que é isso? Eu na correria, dando aula e tal, eu E acabei nessa nem. época aí já era a época do Covid também, estava todo mundo É, mais doido também. isso, exatamente. Aí eu acabei nem indo atrás. Olha que loucura, né? Eu deveria ter ido atrás, né? Por questão de não agravar a doença mesmo. Aí eu voltei ao médico em 2020, 23 ou 24. Foi 24. Eu voltei, ele Nossa. constou o megaesôfago e aí eu finalmente fui fazer o raio-x, né? Fui fazer o raio-x e o médico não, um senhor, né? Um senhor experiente olhou para mim e falou assim: você morou em sítio? A primeira coisa que eles tentam deduzir a doença de Chagas, né? Você morou em sítio? Eu falei assim, não, nunca morei em sítio. Aí ele foi fazendo as perguntas para mim, olha, talvez seja uma possível acalásia. Aí eu fiquei, né, me perguntando, é claro, o que é isso? Saí de lá já meio, né, meu Deus, o que é isso? Fui pesquisando, aí a primeira hipótese, é claro, a doença do bicho barbeiro, né, que eles levantam, e ele já providenciou a manometria para fazer também, né. Aí na manometria bateu um martelo, né, aí não teve Você como. conseguiu fazer a manometria bem ou teve dificuldade? Eu tive dificuldade, mas olha, eu fui na base da raça, confesso pra você. Porque a hora que eles enfiaram aquele cano, meu Deus, é horrível, horrível. E ainda o doutor que fez comigo, né, manometria, ele ficou assim, meio que espantado, sabe? Ele falou, nossa, o teu esôfago quase, ele tem movimento, mas quase, mas falta, né? Ele acabou detectando aqueles movimentos, falta daqueles movimentos dos nervos, né, peristáticos. E aí depois, isso. E aí, saindo dali, olhou pra minha cara. Você vai fazer a Heller, você vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ele mandou essa pra mim. E nesse inteirinho, eu já conheci seu canal, eu já tinha visto depoimento. Aí eu Mas olhei isso pra. em 2023 ainda? Não, Ou já em 2024? aí 2024. Ali no segundo semestre de 2024, quase 25, né? Certo. Porque eu fiz a cirurgia 28 de dezembro, então foi antes. Foi um pouco antes, né? A passar o ano novo comendo. Total. Total. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Você não faz ideia como que foi. Não, detalhe, comendo, acompanha. Eu tô acelerando. Calma. Você chegou a fazer o exame de Chagas? Desculpa, Ali? eu fiz o exame de sangue, é verdade, né? A gente conversando, acabei atropelando. Constou que não tinha. Vou perguntar uma coisa sobre os seus espasmos. Nesse tempo que você passou ali uns 3 anos, né, making off ali na época do Covid, mas você sentia o espasmo? Sentia. Forte, assim? Era cada vez mais forte os espasmos, né? Eu sentia em ocasiões, por exemplo, obviamente, quando eu comia algo que eu não podia. Bom, quase nada você pode sólido, né? Mas eu não tinha ciência da situação, mas quanto mais ficava, eu percebi, quanto mais eu comia coisas nas quais eu não podia, obviamente, principalmente antes de deitar, aí eu sentia que dava espasmo. É uma coisa horrível, né? Meu Deus. Aí você... Eu vi um depoimento da Débora, a Débora, que inclusive a história de vida dela, meu Deus do céu, ela sofreu muito mais que eu, inclusive, né? Pelo que eu vi ali, o grau de acalase dela e tudo. Sim, aí te indicaram Heller. Sim. Ela contou que fez a Heller primeiro, não adiantou. Isso, que eu no vídeo dela eu coloquei assim, Heller ou Poem, qual o melhor? Eu acho que chama bastante atenção de quem está pensando em fazer a Heller. Isso, e foi através do depoimento dela, eu vi os comentários, dei uma olhada, e foi assim, eu comecei a seguir você no Instagram, eu mandei mensagem para você, aí, se eu não me engano, sim, você mandou o contato dele para mim, assim, parece. Você voltou lá naquele seu médico, aí falou, tô com acalásia. Aí ele te diagnosticou a Heller, como é que foi? Aí então, após os exames, né, que eles bateram o martelo de acalásia mesmo, né, eu fiz a escolha de fazer em outro médico,
que é o de Jales, que é uma cidade perto daqui, né? Esse médico que me acompanhou há muito tempo, ele me falou por telefone que era Calazes, porque eu liguei desesperado atrás dele, né? Porque é uma cidade relativamente longe daqui, né? Só que as endoscopias que eu fazia com ele eram mais tranquilas, apesar do diagnóstico impreciso dele, entendeu? Porque tinha passado um tempo, né? Então Isso. avançou, né? E isso, avançou, ele já tinha mais ciência, apesar dos pesares, ele tinha mais ciência do caso. Aí eu resolvi ir no médico de Jales. Foi esse médico de Jales até que acabou descobrindo, né? Foi ele que providenciou os exames. Você até me desculpe não ter dado esse dado antes. Na verdade, foi ele que deu falou para fazer esses exames, né? E aí eu voltei nele, ele olhou para minha cara e falou: era para você ter feito essa cirurgia há 10 anos. Ele falou para mim. Era para você ter feito há muito tempo essa cirurgia. Ele falou para mim. Foi quando ele propôs a Heller para mim, né? Aí, nesse inteirinho, eu já tinha pesquisado da Heller, já tinha visto o vídeo do depoimento da Débora, né? Muitos relatos no grupo, inclusive. Eu perguntei, o senhor faz a Poem? E ele foi muito sensato comigo, falou, não, não faço. Eu conheço quem faça, mas não faço, né? Eu posso estar te indicando e tal, né? Ele tentou ainda amenizar, falando que o tempo de recuperação não era tão, né, grande, né, que a Heller ele faria ali e tal, e em um mês mais ou menos eu estaria voltando a comer de forma, né, aos poucos. Só que aí eu já estava com 10, 11 pés atrás devido aos relatos, né, e eu fui pesquisando cada vez mais, e aí eu tomei a decisão, sabe, eu tomei a decisão de fato fazer a Poem. Só que quem que eu iria fazer Poem, de fato iria ser o Conrado, era em Recife, eu sou de São Paulo, entendeu? E aí foi uma nova jornada, assim, para pensar qual o passo que eu daria a seguir, entendeu? A gente pensa assim, né? Tipo, eu moro aqui no sul também, né? Eu moro em Floripa. Uhum. E aí, tipo assim, eu digo, não tem aqui no sul, aqui em São Paulo, aqui perto, vou ter que ir lá para Exatamente. Assim a gente pensa assim, né? Mas exatamente. É o melhor a se fazer, né? É muito complicado tomar uma decisão assim. E aí eu já vi outros depoimentos também. A gente cai no mesmo, né, ciclo, né? A família, como você vai fazer cirurgia lá? Não pode. Aqui em São Paulo tem muitos médicos, tal, que a gente cai naquela coisa, né? Só que aí eu falei, gente, igual, a Calasa comete 10 a cada 100 mil pessoas, até onde me vai a memória, né, sobre os dados da nossa condição. O médico, você não acha um médico com dados concretos realmente que te passe uma segurança que você possa colocar a sua condição nas mãos dele, né? E relatos como o da Débora, cara, que infelizmente ela fez a Heller, não adiantou nada, mexe mais ainda no esôfago, né? A gente sabe como que é, né? Essa foi a jornada até eu bater o martelo, olhar para a cara da minha família, né, a contragosto deles, e falar, não, eu vou para Recife fazer cirurgia, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu falei isso para eles, aí, enfim, foi bem, eu fui contra tudo, contra todos, viu, Jennifer? Eu posso falar para você que foi assim, Você estava muito magro? Eu não perdi tanto peso, mas em contrapartida eu gravei meu estado do mega esôfago, né? Porque eu me forçava a comer. Porque eu conheço, eu entrevistei uma outra moça também, que ela também passou muitos anos, acho que foi até mais de 10 anos. Uhum. Só que ela, se eu não me engano, eu acho que ela também fez Heller, se eu não me engano. Uhum. E ela também, assim, tipo, ela emagreceu e aí ela como ela passou muitos anos, ela conseguiu, tipo assim, viver, né? De um jeito, gente, ela fez exatamente isso. Você olha, no caso dela, ela tomava, eu não lembro se era soro, ou se era de vez em quando ela ia no posto, tomava um soro, sabe? Assim, tipo, você não, só com uma alimentação assim, eu pergunto, porque às vezes pode ter alguém que já está há muito tempo, assim, você pode de repente falar alguma coisa que faz diferença para a pessoa ali até resolver fazer a cirurgia, né? Se tem alguma coisa, assim. Se tinha alguma coisa que você lembra que você conseguia ali comer melhor. Eu emagreci 7 quilos. Perto de outros casos, não foi tanto, não, né? Mastigava bem, né? Claro. Como eu não tinha ciência da doença antes, então, assim, por mais que eu comesse coisas que não poderia comer sólida ainda, né? Eu mastigava muito bem, pegava água, né? Respirava fundo. Parece que não,
Mas respirar fundo ajudava muitas vezes. Acredite, eu fazia até uma técnica de 3x3, né? Eu respirava, segurava e liberava. E às vezes conseguia. Dá uma relaxada, né? Você sente um bem-estar, né? Isso, aí eu conseguia fazer passar, sabe? Mas aí, quando eu descobri, obviamente, né? Inclusive a Lívia dá muitas dicas valiosas, tá no grupo, né? A Lívia é uma pessoa maravilhosa do grupo aí que ampara os pré ou pós-operatórios, né? Não force seu esôfago, pelo amor de Deus. Não faça como eu fiz. Eu fiz isso, por Deus, eu não atingi um grau maior, porque o meu grau 2, né? O grau 2 de. É porque tem o grau 2 de mega esôfago, né? Tem maior, mas meu grau 2 mega esôfago. Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus, vai forçar teu esôfago vai ficar mais dilatado, né? E aí, consequentemente, se você resolver fazer a cirurgia vai acabar tendo uma eficácia menor, talvez isso pode acontecer, né? Então eu recomendo que não force o esôfago. Tem várias dicas, inclusive no canal de outros depoimentos, né? Que já tem de outros aqui. Mas priorize alimentos líquidos, pastosos, né? Baixo liquidificador, porque, de fato, que nem eu falo, a calase é uma coisa, mega esôfago é consequência da calase. É uma coisa diferente, né? Então, você pode agravar o teu mega esôfago forçando ele dessa maneira, coisa que eu deveria ter feito. Deveria ter feito, mas não o fiz. Eu iria emagrecer mais? Não importa, né? Porque em última instância, a gente sabe que a nossa saúde, em detrimento da estética, é o que importa, né? Então, o que eu fiz é que as pessoas não deveriam fazer, entendeu? Não deveriam fazer. Forçar comer, apesar da respiração, enfim. Eu tinha um dinheiro guardado, graças a Deus, né? Fruto do meu trabalho já, né? E para você ter uma ideia, né? Nesse mesmo ano que eu fiz a cirurgia, a gente passou por fortes emoções, né? De forma bem breve, que minha mãe teve uma infecção muito forte no rim, né? Quando ela voltou de viagem, e aí a gente deu entrada no hospital, nossas economias deu uma esgotada, né? Mas graças a Deus ainda sobrou um pouco, né? Que eu acoplei na vaquinha que eu fiz no final do ano. E eu me lembro, né, que quando eu já comecei a interagir com o pessoal do grupo, né, já tinha aí a instrução do canal, do seu canal, né, através do depoimento das pessoas, da Juliana, do próprio Conrado, e aí eu tive a ideia de fazer a vaquinha. Só que aí eu achei que fazer a vaquinha só por um post frio não fosse surtir efeito, sabe? O que eu fiz? Eu gravei um vídeo, eu gravei o vídeo, coloquei nas redes, né? E deu muito certo, mas muito certo. Se eu te falar, Jennifer, em 5 dias eu tive o valor. Foi uma coisa impressionante. Em 5 dias eu tive o valor. Eu me emociono muito até porque eu não esperava as pessoas se mobilizar, sabe? Eu não esperava. Pessoas que eu nem conheço, Desculpa. Não, fica à vontade, querido. É porque, assim, na verdade, a gente vai vivendo, né? E com aquela condição e tudo, e muitas pessoas percebem, mas ficam quietas, né? Assim, ficam na delas e tal. E aí, nesse momento, é o momento de ajudar mesmo, né? Assim. E graças a Deus, graças a Deus. Eu sempre falo, às vezes eu vejo uma pessoa ou outra que tem vergonha de fazer uma vaquinha, e aí vejo você, né? Uma inspiração que fez, rapidinho conseguiu a grana. E aí sim. foi embora para Recife. Foi você sozinho ou foi com alguém? Não, eu fui com a minha noiva. Fui com ela. Certo. Sábado, foi no sábado, isso. Foi uma garota, Micaela, né, de 18 anos, eu lembro. Foi só dois, só a gente. E foi tudo muito rápido, né? A gente foi para Recife, de São Paulo a gente foi para Recife. Descemos lá, pegamos hotel, já fomos, né, no dia, aquela preparação toda, aquela ansiedade. Aí foi muito rápido. Minha cirurgia demorou 45 minutos, né? Nossa, foi tranquilo mesmo. E até perguntei para ele falou que demorou mais tempo para ele limpar o meu esôfago. Olha que loucura. Ainda tinha comida. Tinha comida ainda. É porque tu estava comendo errado mesmo. Eu estava comendo errado. Mas então, até ter ciência do grupo, aí eu comecei a me conscientizar, né? E aí eu comecei a tentar comer certo, o mais certo possível. E mesmo assim tinha. Olha só, né? Porque fica muito tempo mesmo. Fica muito tempo. Muito tempo. Aí, graças a Deus, a cirurgia foi bem tranquila. E um dia ali de alta e a gente pegou o voo de volta, eu e minha noiva.
e a gente E foi embora aí, para de São Paulo. lá para cá, então foi agora, dia 28, né? De dezembro, é. Uhum. Eu lembro mesmo, quando a gente conversou a primeira vez, você estava com um mêsinho, né? Agora que eu lembrei. Eu tava com um mês. Então tem 3 meses aí. Nesses 3 meses, você tá comendo normal? Engordou? Engordei um pouquinho já. A minha genética, digamos que ela é aquele metabolismo acelerado, né? Eu como pra caramba e não engordo, é que eu faço academia e tal. Mas assim, meu Deus, eu como demais. Demais. E é bom, né? Assim, Nossa, meu Deus do céu, como é bom. É uma coisa tão simples e básica, né? A gente só quem esquece sabe, o né? quanto é bom comer, cara. Quanto É, é bom comer, meu Deus. Quanto é bom você tomar um cafezinho de manhã, você comer, meu Deus, é uma coisa tão básica, as pessoas subestimam demais, né? E que pra gente que passou por isso, é uma sim. coisa de extrema importância, gente. Meu Deus do céu. Mas a recuperação foi tranquila, eu como muito bem, E o espasmo. espasmo, isso que eu ia É, perguntar, o espasmo, como é que tá? Quando você o tem es- algum problema de ansiedade, assim, você acha que dá alguma ah, coisa ou tá de boa? nem tanto, Jennifer, porque assim, olha só, eu tive espasmo no começo da recuperação. Eu tive ali na segunda semana, eu percebi que, mas até o espasmo estava diferente. Era o espasmo quase indolor. Digamos que ele era indolor, só que ele incomodava um Comparado ao pouquinho. que você tinha antes, né? Isso. Só que ele incomodava um pouquinho. De lá para cá, raríssimos, são 3 meses, né? Raríssimos episódios de espasmo. Eu acho que eu não tenho espasmo já faz um mês. Eu não tenho espasmo. Mesmo comendo muito, tá? Comendo. E só para constar, eu tomo umas biritas vezes também. Não Mas dá. agora pode tudo, É, vamos é, relaxar. Não, exatamente. assim, na verdade, o que eu mais tinha, eu adoro, assim, eu tenho uma vida social bem agitada, assim, Aham. que eu mais sentia, assim, era isso, sabia? Porque eu não conseguia mais ir para lugar nenhum, assim, porque eu não É, é, conseguia mais, né? é. Assim, chegou, pelo menos comigo, assim, chegou um momento que eu não conseguia mais. Nem em aniversário de família eu ia, Sim. Isso é uma, porque, co- isso é uma coisa legal que você está colocando, que a Débora colocou também, de socializar, né? sim, É. Essa é uma parte que eu acho que todos aquelas anos têm, porque eu também tive isso. Eu não ia. Porque eu regurgitava, por a tudo gente não isso. consegue se divertir, não Não, consegue não consegue. relaxar, porque tudo gira em torno de É, comida, né? Então, a exatamente. gente, comida e bebida. E Aí, bebi. E fácil. tem uma coisa que ela usou muito legal, uma analogia bem legal, né? Tudo acontece ao redor de uma mesa, né? A socialização, a troca de experiência, né? E é exatamente isso. E você não tem mais ânimo, porque você fica constrangido, você não quer constranger a si mesmo e nem as pessoas. Aí Sim, você se exclui. É exatamente isso. que Exatamente. você deixa uma mensagem para uma pessoa que vai cair aqui nesse vídeo, por acaso, né? Acabou de descobrir que está com acalásia, ou de repente vou mencionar no título sobre esofagite, Uhum. e de repente está com esofagite, né? E na verdade Uhum. não é esofagite. E Exatamente. aí eu Trabalho quero. de crônica, né? Pois é, eu até anotei aqui para me colocar isso Eu no quero que título. você. Você deixe uma mensagem, alguma coisa que você queira falar para ela, que você gostaria de ter ouvido no seu momento também. Uhum. Ó, não tenho medo, não é uma doença assim que você não possa vencer. Não é uma barreira intransponível, dá para passar. Tem grupo de apoio, tá? Mas eu quero enfatizar que esse grupo de apoio, tá? É através de pessoas como a Jennifer, através de quem vem aqui depor, né? E através, graças a Deus, do Dr. Conrado, tá? Porque, sim, a Poem não é questão de ser só a Poem, que fique bem claro. Na minha opinião, né? As outras pessoas podem falar isso também, mas é a Poem pelo Conrado. A Poem pelo Conrado é, sim, a nossa luz no final do túnel. Então, por mais que você esteja aflito, por mais que você esteja com medo, que seja uma coisa desconhecida, que você nunca ouviu falar, tem jeito, gente. Tem jeito. Você consegue ter uma vida normal, sua vida volta ao normal. Você tem o privilégio de viver novamente. Essa é a verdade, porque comer, se alimentar, passa muito por isso, a gente sabe. E não tenha medo de buscar essa rede de apoio e, por intermédio dela, conseguir aí o amparo que você precisa, tá? E se você não tiver recurso,
não tenha medo de fazer vaquinha. Dá muito certo, gente. Dá muito certo. Às vezes a gente acha, porque vive num mundo assim complicado, né? Em que as pessoas não ajudam mais umas às outras, não há empatia, etc. Tem muita pessoa boa ainda, tá? Tem muita pessoa boa ainda que ajuda, que às vezes, gente, com 5, 10 reais, mas aglomerado, dá tudo certo. Dá tudo certo. Então, acho que são fatores nos quais você tem que colocar para você, acalenta teu coração, esvazia sua mente e segue. Segue porque esse é o caminho. Esse é o caminho para nós acalasianos e, é claro, sendo cristão ou não, você que está vendo aí, tente colocar as orações de Deus em primeiro lugar, ter a resiliência necessária para você passar por esse processo até você conseguir aí a cirurgia. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, dá tudo certo. Amém. Né? Para quem das redes sociais, né? Eu tenho Instagram, né? Eu sou professor de inglês, eu posto algumas dicas lá para quem quiser. Eu sou educador. Para quem quiser seguir, tá lá Ayala English com 2 L's e o Y. E às vezes eu tenho minhas redes também pessoais, né? Que é Luan Ayala, né? 211. Quem quiser seguir também lá, eu coloco às vezes algumas coisas de acalásia, né? Muitas pessoas já vieram pessoas atrás de mim, inclusive, né? Perguntando onde eu fiz a cirurgia. Eu sempre indico o grupo também. Eu ofereço também esse tipo de questão. A gente vira uma espécie de rede de apoio também, né? E eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser. Se eu pudesse enfatizar algo, quando você estiver no médico e perceber que não está melhorando alguma coisa em relação ao esôfago, pede exame. É uma coisa que eu penso, sabe? Pelo menos pede o exame, pede um raio-x contrastado, né? Eu acho melhor remediar, sabe, do que você ficar esperando as coisas acontecerem, porque a gente fica confiando cegamente, nem mesmo os médicos, tá? Muitos médicos não têm competência suficiente para lidar com situações extraordinárias como essa, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que vale a pena também para quem está passando por isso, pedir para os médicos, sabe? É isso, fechou então, Luan? Fechamos. Muito obrigada, tá? Querida, muito obrigado aí, mesmo, tá? Que você coma bastante, tome muito. Lembrança de Recife, tá? Aqui, ó. Você mexe não. Você mexe não. Eu já peguei o cafezinho para lembrar de Recife. Agora essa felicidade, graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe também. Isso tá aí. Precisar, estamos aí. Beijo, fique com Deus. Bom final de semana. Tchau. Tchau, igualmente.